What's up, everyone? Eu coloquei lá no Instagram, que por sinal vou colocar aqui agora. Tá vendo? Tá esperando o quê? Pra ela seguir e curtir tudo. Segue lá o bagulho, senão você... Foi mal, me empolguei. Como eu coloquei lá o que vocês querem pro próximo vídeo. Vocês colocaram question tags, então aqui está. What the fuck is a question tag? Question tags são pequenas perguntas que a gente coloca no final de algumas frases. E geralmente são usadas de duas formas. Por exemplo, a primeira é para confirmar alguma coisa. Então eu chego pra minha mãe e pergunto: mãe, você vai lá na casa da avó? Não vai? Esse não vai é uma question tag. Tá quente. E o outro caso é quando você tenta influenciar alguma resposta. Então, por exemplo, vocês vão seguir o canal, não vão? Vocês deveriam seguir o canal, não deveriam? É melhor vocês seguirem o canal. Aqui a gente tem dois exemplos de question tags. A primeira, você gosta de música? Não gosta? E a segunda, você não gosta de música? Gosta? Então assim, quando a gente tem uma frase afirmativa, a question tag tem que vir ao contrário, então ela vem na negativa. Tranquilo? Porque você faz a pergunta, beleza? E aqui você não gosta de música? Gosta. Como a frase aqui é negativa, você não gosta de música, a question tag aqui, ela vem afirmativa. Isso que a gente tem que lembrar quando a gente fala de question tag. Se é afirmativo, pergunta na negativa. Se já é negativa, pergunta afirmativa. E agora eu vou colocar aqui como fica em inglês porque muda um pouco. Olha o efeito. Tá vindo efeito, cara. Aqui a gente tem três exemplos pra gente trabalhar. É o seguinte, em inglês quando a gente tem uma frase interrogativa ou uma frase negativa, a gente precisa de algo que chama verbo auxiliar. Eles auxiliam na pergunta e auxiliam numa frase negativa. Como a gente viu até agora no vídeo, a question tag é uma pergunta, certo? Quando a gente tem uma pergunta, a gente precisa usar um verbo auxiliar. Aqui não vai dar para eu falar de todos os verbos auxiliares, ou explicar como é que põe e tudo mais, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo e vai fugir do assunto. Então é o seguinte, a gente vai passar meio que por cima aqui só pra gente conseguir fazer esses exemplos, pra pegar como que é uma question tag, beleza? Então é o seguinte, aqui a gente tem o verbo like. You like music. Eu tô falando que você gosta de música. You like music. Esse verbo aqui ele está no presente. Certo? Quando a gente tem o verbo no presente, a gente geralmente usa o do. É que depende da pessoa. Se for terceira pessoa, o singular, a gente usa o does. Depois a gente vê isso. Então aqui para transformar em pergunta, como que eu perguntaria: você gosta de música? Do you like music? Aqui eu já coloquei you like music. Então aqui fica. E errar, né? Aqui no afirmativo. O que a gente faz aqui? O verbo auxiliar do like, que é o do, porque ele está no presente. Só que a gente não tem que negar porque aqui está afirmativo. Então, don't you? You like music, don't you? Eu vou pegar? Eu sei que a cor é clara, mas fazer o quê? Vai com essa mesmo. Aqui já é um pouco diferente. You are lazy. Para quem já estudou inglês e viu meus outros vídeos, o verbo to be é usado como verbo auxiliar. Ou seja, aqui eu estou afirmando que você é preguiçoso, que eu sei que você é. You are lazy. Não tem o verbo to be aqui? A gente repete o verbo to be aqui na pergunta também. A única diferença é que a gente inverte. Então fica are you. Só que é afirmativo, não é? Então a gente inverte e coloca na negativa também. You are lazy. Aren't you? You are lazy. Aren't you? Então aqui a gente tem o verbo to be e a gente negou também, certo? Tranquilo. E nesse último aqui, eu mudei um pouquinho. O did, para quem já estudou inglês sabe que o did ele se refere ao passado, certo? Aqui já está na negativa, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que inverter. Se está na negativa, a gente deixa na forma afirmativa. O did é um verbo auxiliar do passado, ok? Então, she didn't go to school. Então, ela não foi para a escola. Foi, she didn't go to school. Então é só tirar isso aqui. Tranquilo? Isso aqui são question tags. Outra coisa, quando a gente tem verbo auxiliar aqui,
Por exemplo, aqui a gente já tem 2 verbos auxiliares, certo? Na frase. Na pergunta, não esqueçam. Eles sempre invertem com o sujeito. Então, you are lazy fica aren't you. She didn't go to school, didn't she? Beleza? Exercício. Bora lá? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu não contei quando eu tava fazendo, foi mal. Enfim, aqui a gente tem 5 exemplos. E eu já sublinhei as partes que eu tenho que prestar mais atenção aqui. Vamos criar as question tags. Aqui, he went to the park. Went é o verbo to go no passado, então ele foi ao parque. Eu acabei de falar pra vocês que tem um verbo auxiliar que a gente usa por passado. Vamos ver se vocês lembram. Esse mesmo, ainda bem. Só que aqui, então, tá no passado. Past. A gente já sabe qual que coloca. E é afirmativo, certo? Então, o did. Aqui é did not. A gente usa na forma contraída. Então, didn't. Ok? He. Beleza? He went to the park. Didn't he? Tranquilinho, acertaram, não fez mais que sua obrigação. Aqui, she was nice. O was é o verbo to be. She was nice. A gente não viu que a gente coloca o verbo to be também na pergunta? Só que a gente sempre inverte. Então já tá aqui. Que nojo. She was nice. Afirmativo. Wasn't e a pessoa. She. Fechou? Aqui, you could swim. Aqui é o que a gente chama de modal verb. Os modal verbs, tem diversos modal verbs que outro dia a gente faz um vídeo sobre isso. Os modal verbs, eles também são usados como verbos auxiliares. Ok? Então quando a gente tem pergunta, a gente usa eles também, a gente só inverte. Então a gente copia ele aqui. Afirmativo. A gente coloca not. E a pessoa. Então, you could swim, couldn't you? E o último. Esse aqui, a gente já tem do. Só que ele tá negativo, certo? Se já tá negativo, o que acontece? A gente afirma. Então, they don't know that. Tira o not, do. E a pessoa... Então aqui, he went to the park, didn't he? She was nice, wasn't she? You could swim, couldn't you? E they don't know that, do they? Essas são as question tags. Espero que tenham gostado. Vou colocar no Instagram aqui de novo. E, bom, se vocês gostarem, likeiem o vídeo, comentem, compartilhem, sigam o canal.